bom dia! Estamos chegando ao vivo, claro, com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda. Começando mais uma semana, segunda-feira com pique total. Por mais que a gente pegue no tranco na segunda-feira, aqui você sabe que é um espaço garantido para a gente falar sobre qualidade de vida, saúde, atividade física, alimentação, nutrição e para a gente aprender muito mais, para a gente viver melhor. Então, por isso, sempre que você estiver ligadinho aí no Você Bonita, eu tenho certeza que você vai aprender e muito. E o programa hoje está um espetáculo, vocês não têm ideia o que a gente preparou para essa segunda-feira. Sabe o que a gente vai ter no segundo bloco? Segundo bloco, preparamos uma maquiagem especial. Você, menina que acompanha o programa, já deve ter ouvido falar que existem truques na maquiagem quando o assunto é iluminar a pele, iluminar os olhos, iluminar o queixo, para a pele ficar mais valorizada, para a gente brincar um pouquinho e deixar o rosto mais bonito, né? Ressaltar aí o que tem mais bonito na pele. E aí, na hora de entender um pouco desses truques, acaba ficando difícil. O que nós pensamos? Vamos trazer para o programa hoje todas as técnicas de uma maquiagem iluminadora. Então, se você não sabe iluminar a pele, não sabe iluminar o rosto, não se preocupe. Hoje no Você Bonita você vai aprender junto comigo. Até porque essas técnicas vão valer para o resto da vida e para qualquer maquiagem que você faça. Seja uma maquiagem para o dia ou uma maquiagem para a noite, para uma festa, uma maquiagem diferente. Não saia daí que a dica vai ser muito bacana. E claro, no Você Bonita você sabe que sempre tem espaço para a gente falar sobre alimentação. Como hoje é segunda-feira, segunda-feira é o Dia Mundial da Dieta, né? É ou não é? Segunda-feira a gente acorda com aquele pulguinha atrás da orelha, aquele pingo de consciência pesada. Meu Deus, quanto que eu comi no final de semana? E agora? Então, a gente sempre gosta de abrir a segunda-feira com uma pauta de alimentação, mas hoje essa pauta vai acrescentar muito mais do que você imagina na sua vida. Sabe por quê? A gente vai falar sobre retenção de líquido. Tá aí um assunto que as mulheres se preocupam e muito. O que causa essa retenção de líquido? Porque algumas mulheres sofrem mais com isso, outras sofrem menos e porque os homens quase não sofrem com isso. Para você entender os motivos dessa retenção e o que você pode fazer com a sua alimentação para diminuir todas essas causas, esses problemas e até o desconforto, a gente vai conversar hoje com o nutrólogo que vem a primeira vez a Você Bonita, Dr. Roberto Navarro. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia. Jóia. Prazer recebê-lo, prazer conhecê-lo pessoalmente. Prazer a gente já acompanha seu trabalho há um tempo e a gente estava louco para receber aí a sua visita e todas as suas informações. Bom contribuir. Vamos lá, doutor. Quando a gente vai falar de retenção de líquido, é um assunto que preocupa muito as mulheres. Bastante. Pelo desconforto e até pela aparência, né? Quando a mulher, enfim, no período de TPM, ela se sente mais inchada, parece que as celulites aumentam, o braço fica um pouco mais gordinho, as mãos ficam inchadas, o rosto, né? A gente faz massagem, faz drenagem, passa creme e não adianta. É verdade. Então, para a gente introduzir esse assunto, qual é o grande problema e por que as mulheres acabam passando por isso? E os homens, pelo que a gente repara, nem notam esse inchaço, né? É verdade. É bem interessante esse tema, assim. É sempre bom, primeiro, Carol, excluir uma condição de doença, uma patologia que esteja levando a um aumento de líquido no corpo, de retenção líquida. Tá? É importante uma avaliação médica, porque existem inchaços, existem condições ligadas a patologias, a distúrbios hormonais, a problemas tireoidianos, existem problemas cardíacos que levam ao inchaço, existem alterações renais. Descartado isso, vamos falar bastante de alimento como nosso primeiro remédio para evitar essa famigerada retenção líquida. São os melhores amigos nessa hora, sem né? Sem dúvida. Hipócrates já dizia, faça do alimento o teu medicamento. E ele é o pai da medicina, verdade, a gente tem que aprender com ele. E é muito mais barato, né, doutor? Do que os remédios, a gente sabe disso, e mais saudável. E os hábitos também são importantes. Eu fiz de um jeito, Carol, para ficar mais didático, né? Ficar mais simples, né? Tá. Então, vamos pensar primeiro o seguinte. Para que o rim funcione, ele precisa de água. Então, como uma primeira dica, se hidrate bem. Tá? Muita água. Pelo menos, em média, 2 litros por dia. Tá aqui a água como o nosso primeiro Tem muita aliado. gente que comenta, que já me perguntaram várias vezes e eu nunca sei responder. Que eu tenho muita retenção de líquido. Se eu beber muita água, eu não vou reter mais líquido? Não. Salve situações de patologia. Um paciente que não consegue eliminar a água por problemas renais, aí sim, esse paciente tem uma restrição líquida importante.
Isso é uma exceção. Caso Na regra, contrário... não. A falta de água faz com que o rim trabalhe menos e retenha mais líquido, Entendi. associado ao sódio, que eu vou falar um pouquinho no final da questão do sal. Muita água e muito sal, sim, talvez você enche, tá? Mas a água isoladamente, não. Não, tá bom. Então, eu, além da água, que é importante, eu selecionei os alimentos mais ricos em água. Olha que delícia. Porque se o alimento tem um teor de água, vai fazer a vez do líquido, da água. Tá. Então, aqui eu separei, né, como alimentos ricos em água, a melancia, o abacaxi, a pera, o pepino, a abobrinha e o chuchu. Tem outros alimentos, sim, que também tem água, mas esses eu elegi como os mais fáceis, mais gostosos, né, para cumprir a sua refeição. Existem alguns alimentos com efeitos diretamente na diurese mesmo, que tem efeitos diuréticos. Tá. Esses estimulam o rim a trabalhar um pouco mais. Aí eu separei Que são esses daqui. grupo aqui, esse grupinho todo. Mas, por exemplo, o abacaxi é um pouco ácido, mas ele não atrapalha essa quantidade não. de líquido, enfim, essa absorção? Não, nada. Aí entram as intolerâncias alimentares, se você tiver alergia a cítricos, dificuldade de digestão, teoricamente, na verdade o abacaxi tem uma enzima chamada bromelaína que ajuda na digestão. Eu já ouvi falar que funciona como uma esponjinha, quando a gente acaba comendo muito. Ele ajuda a melhorar a eficiência de digestão da proteína. Olha que legal. E um pouquinho da gordura também, embora de maneira tímida, mas ajuda bem. Aliás, existe uma confusão, Carol, bom você ter falado isso na questão digestiva. Algumas mulheres, isso acontece com homens também, mas a mulher é mais frequente. Tem um problema em não digerir adequadamente alguns nutrientes dos alimentos. Existem alimentos onde a digestão é um pouquinho mais difícil. Algumas pessoas nascem com uma quantidade de enzima digestiva um pouco menor e desenvolvem intolerância a alguns nutrientes de alguns alimentos, como repolho, couve, feijões, batata doce. Própria carne vermelha? Alguns têm uma espécie digestiva também. Eu tenho um pouco, eu não como já há algum tempo, mas eu parei de comer por causa disso. Os mais convencionais são esses, mas cada um tem a sua intolerância, Carol. Existem intolerâncias individuais. Umas pessoas têm maior intolerância para digerir a carne, outros não. A sensação de estufamento pós-refeição é às vezes confundida como retenção líquida. Não, é inchaço no abdômen. Então aí dá uma sensação, estou inchada. Não, você está com o abdômen distendido e dá uma sensação de inchaço. Aí, que é uma má digestão. Uma má digestão. Isso você pode melhorar com alimentos mais leves, evitando as suas intolerâncias individuais. Esses grupos que eu falei, couve, repolho, feijão, batata doce, são alguns mais tradicionais. E aí o abacaxi ajudaria até na digestão desses como a gente pode melhorar essa condição? Porque tem muita gente, como você mesmo citou, que confunde, né? Que está com o abdômen tão inchado e acha que isso é retenção de líquido e, na verdade, é uma má digestão. Como que a gente melhora essa condição da digestão? Existe tratamento para isso? Existe. Primeiro, você tentar ingerir bastante prebióticos e probióticos, que são equilibradores da flora intestinal. Uma flora intestinal bem desenvolvida, ela ajuda a completar a digestão que veio do estômago. Então, esse processo final digestivo também depende de uma flora intestinal equilibrada. E as fibras também ajudam a desenvolver a flora prebiótica. E o aumento de líquido, em geral, né? É não ingerir muito líquido durante a refeição. Aliás, interessante. Né? Pode aumentar esse desconforto? Pode, porque a água em excesso na refeição, tem um estudo que diz que a gente pode ingerir no máximo 200 ml. Seria a quantidade que não dilui o suco gástrico. O suco gástrico é o que digere vários alimentos, mas a proteína principalmente é no suco gástrico. E a proteína mal digerida é que mais fermenta no intestino. Então, durante a refeição, quem bebe muita água, ou muito refrigerante, ou muito suco, mesmo que o suco seja saudável, nutritivo, ele pode ter uma insuficiência digestiva maior e ter uma sensação de dilatação maior. Então, líquido na refeição, pondere, né? 200 ml. Após, antes? Antes, até meia hora antes, não tem problema. Durante, no máximo, 200 ml e esperar pelo menos meia hora para se hidratar depois de uma refeição. Isso é bacana, porque a gente não... Eu acho que é o hábito, né? A gente tem o hábito, já pega o prato, quem tem que comer até fora de casa, já pega o suquinho ou a água, enfim, quem bebe o refrigerante, a gente já falou várias vezes mal do refrigerante aqui, mas... Quem ainda pega o refrigerante, não importa, nesse caso, qual o líquido você vai ingerir. O importante é que não seja durante a refeição. É verdade. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Aí, vamos falar então destes alimentos. Eles também são ricos em água.
Também. Todo alimento contém um pouco de água, né? Mas alguns com maior proporção, outros em menos. Esses eu separei, fiz separado, porque eles também têm alguns nutrientes que estimulam o rim a trabalhar um pouco melhor. Tá. Né? Na verdade, a diurese, assim, toda essa, é bem complexo, mas existem vários setores do organismo que vão trabalhar com quanto você vai ter de água dentro do teu corpo. Aí entra o sistema circulatório, entra o rim que excreta água, entra a transpiração, entra Quem até... tem algum problema vascular? Também. Eu separei alimentos só que melhoram a circulação. Que estão ali. Porque existe o inchaço de fim de dia nas pernas. Isso provavelmente é um problema circulatório. O sangue, ele tem que nutrir todo o nosso corpo. Ele sai do coração, né? E tem que levar oxigênio para o corpo inteiro. E vai pelas artérias. Né? E ele tem que voltar, depois que houve a oxigenação dos tecidos, o retorno dele depende de veias e de vasos linfáticos, que vão trabalhar já do seu pé até o coração contra a gravidade. Eles vão ter que ter um impulso para esse retorno. Esse impulso depende de estímulo muscular. Então, quem faz atividade física mais frequente, sem dúvida, melhora muito o sistema circulatório. Olha, que e os bacana. vasos linfáticos que caminham ao lado das veias também precisam de estímulos. Precisa de massagem. Essa massagem é pela contração muscular. Então, quem é sedentário tende a ter mais inchaço em pernas. Agora, existem doenças que levam as veias a ficarem mais entupidas ou ficarem menos eficientes. Existem problemas linfáticos mais graves, por isso que é bom uma avaliação médica para descartar um problema mais sério. Então, por exemplo, quem notou um inchaço nas pernas, no pé, no fim do dia, já fez exames e não constatou nenhum problema. Nada. Provavelmente é a falta de atividade física. Provavelmente. É o sedentarismo. Isso. E nutrir esses vasos, porque os vasos precisam de nutrientes para serem fortes, para serem eficientes. E como a gente nutre esses vasos? Vamos falar. Com alimentação. Com alimentação. E Aliás, aí? o alimento entra em tudo. Em tudo. Cada pedacinho de você, tua célula precisou de um nutriente para ser formado. E é só com os alimentos que a gente consegue sem dúvida, fazer isso é insubstituível, Não sem tem sombra jeito. de dúvida. Então, e esses alimentos, é isso aqui. Esses eu separei para estimular a diurese, tá? Os da circulação, já que você falou, então vamos passar para os da circulação Olha que legal sanguínea. que tem ali alho. Para a circulação sanguínea, existem uns compostos chamados enxofrados que protegem os vasos. Os antioxidantes evitam os vasos a enferrujarem. Então, todo alimento rico em antioxidante é muito bom para o sistema circulatório. E os antioxidantes estão nos alimentos coloridos. Né? Por isso que a gente fala que tem que ter um prato colorido. Quanto mais colorido, melhor. O alho e a cebola são ricos em compostos enxofrados e ajudam muito a proteger o vaso sanguíneo. E parece que o alho também, alguns estudos mostram que ele tem um discreto efeito na dilatação dos vasos. Ele facilita os vasos ficarem mais dilatados e isso para o sangue passar é melhor. Olha que legal. Então, o consumo do alho diariamente num tempero. Sim. É ótimo. É ótimo, perfeito. A cebola também, aliás, tem um estudo dizendo que quem come pelo menos uma cebola ao dia tem 30% a menos de câncer. Olha que legal. Alimentos que evitam doenças. Bacana. A rúcula e a couve também têm compostos enxofrados que ajudam também na questão dos vasos sanguíneos, tá? E o tomate também, tem o licopeno. E a semente do tomate? Que tem muita gente que fala mal da semente do tomate. Aliás, hoje na maquiagem, antes de começar o programa, a gente estava falando de tomate, passando uma receita e tal. E aí a Eglezinha, nossa cabeleireira, falou, caramba, mas tem gente que fala que a semente é que pode aumentar pedra no rim, problemas renais. Na verdade, o tomate ele tem um pouco de ácido úrico, né? Então, quem tem cálculo renal, pedra nos rins, por ácido úrico, não é a maioria desenvolve cálculo por oxalato de cálcio, mas para quem tem predisposição, o ácido úrico não é muito bem-vindo. Entendi. O tomate é uma das fontes. A semente pode entupir, tem pessoas que nascem com uns buraquinhos na mucosa intestinal, que a gente chama de divertículo. E se entrar alguma coisa ali e entupir, pode inflamar. Entendi. Então, a semente do tomate, para pacientes que têm diverticulose, não é interessante. Perfeito. Tá? Mas é um caso específico. Quem não tem, pode comer tomate. Tranquilo. É um alimento riquíssimo em licopeno, que protege contra câncer de próstata. Parece que também é um antioxidante interessante. Então, eu separei para problema circulatório. A água, obviamente, para que, tenha líquido circulando, e atividade física para a circulação. Sempre, né? Sempre. Atividade física pode melhorar essa retenção de líquido também? Pode. Muitos pacientes. Eu falo um exemplo meu, há uns 8 anos atrás, eu quando ia para a praia no final do ano, eu me assustava, e eu estava nessa época sedentário, trabalhando muito,
Tem jeito, né, não tem doutor? jeito. Não tem jeito. E no final do dia eu percebia que eu estava inchado, eu apertava lá o tornozelo, meu dedo afundava, isso me assustou muito. Eu comecei a fazer atividade física, né, me tornei nutrólogo, né, além de ser clínico geral, e quando vou para a praia hoje não acontece nada, minhas pernas não incham. No então, calor, realmente, principalmente nessa época, né? Tem muita gente sofrendo agora A atividade nesse período. física é fundamental. O sedentário por si só tem mais tendência a inchaços. Mulheres no período de TPM, que eu acho que é o momento que a gente tem esse desconforto maior e a gente nota, né, o corpo mais inchado, a atividade física pode ajudar? Muito. Aliás, aliada à alimentação? Aliada à alimentação. Não dá para ter preguiça. É o horário é o tempo, é o período do mês que a gente tem mais preguiça. Perfeito. Mas é o que não pode ter. Líquido, atividade física e alguns alimentos próximo do ciclo menstrual existe a irritabilidade, a tensão pré-menstrual, a dor no seio, na mama, e isso existem alguns alimentos específicos para isso também. Mas na questão da retenção líquida pré-menstrual, eu até trouxe aqui um estudo que foi publicado na Universidade de Colômbia, aqui mostrando que o cálcio, aqui o iogurte, o cálcio, ele diminui a tendência à irritabilidade. Eu coloquei o iogurte por ser uma fonte saudável de cálcio. Bacana, não sabia. Diminui a irritabilidade, as dores nas mamas, as dores de cabeça e o inchaço no ciclo menstrual. Então, o cálcio também é um alimento interessante. Porque as mulheres vão recorrer sempre ao chocolate. Exatamente. E não é tão benéfico assim. A gente sabe que o cacau é interessante, mas o açúcar do chocolate é que estraga um pouquinho, né? Porque o açúcar, os refinados, o açúcar, a farinha branca refinada, o sal, eles aumentam a irritabilidade pré-menstrual. E aumentam a retenção de líquido. Se a gente for escolher entre uma massa integral, que a gente já sabe que é mais saudável, mas uma massa de farinha branca, perfeito, e comemos a mesma quantidade. Isso. Quem comeu com farinha branca vai reter mais líquido que quem comeu integral. A farinha branca não interfere direto na retenção líquida, mas em outros fatores, na irritabilidade, na própria compulsão alimentar, que existe uma alteração de alguns hormônios, a insulina é um deles. Quanto mais for refinado o alimento, mais existe uma liberação de insulina. A insulina em excesso nos deixa irritados e famintos logo em seguida. Entendi. Na retenção líquida influenciaria o sódio. Aliás, a gente pode falar um pouquinho dos alimentos vilões, né? Aqui da mulher do ciclo menstrual, só para completar, Carol. A soja. A soja foi publicado um estudo em 2005, dizendo que quem ingere mais soja tem também menos inchaço pré-menstrual, menos irritabilidade também. Que bacana. Isso é interessante. E sabe como eu faço essa soja, doutor? Eu olhei aqui e me lembrei. É legal porque a gente troca receitas no ar, tudo no ar. Bacana. Essa daqui é aquela em grãozinho, né? Isso, que tem a em grão e tem a texturizada. Sim. Essa daqui, na verdade, minha sogra que me ensinou. Eu não sei com quem ela aprendeu. Aliás, um beijo pra minha sogra, ela tá sempre assistindo. Ela coloca pra cozinhar na panela de pressão. Depois a gente coloca numa forma com sal, coloca no forno. Aí ela fica parecendo um amendoim. Bacana. Torradinha. Inclusive, sábado, recebi uns amigos em casa e coloquei como petisco. Eu não contei o que era, não pode contar. Porque as pessoas normalmente fogem quando a gente conta. Então, eu não contei. E esperei todo mundo experimentar. Aí todo mundo gostando, sabe? Uma empolgação, gostando. Eu, então, o que é, Carol? Eu falei, é soja. Não acredito como que você fez. E é super fácil. Super fácil. E a gente joga na salada. Pouquinho. Só um pouquinho de sal, só para dar um gostinho. Você pode colocar um tempero, né? Um alecrim, uma pimentinha. Mas ficou uma delícia. E aproveitar que está mostrando a soja crua aqui, íntegra, não se deve comer a soja dessa maneira. Dessa maneira, não. O grão íntegro, não. Ele tem um fator que diminui a absorção de alguns nutrientes e pode também comprometer o funcionamento da tireoide. Então tem que cozinhar mesmo, do jeito que eu aprendi. E próximo do ciclo menstrual, para completar, os alimentos ricos em vitamina B6 e ricos em magnésio também diminuem um pouquinho a retenção líquida e um pouquinho da irritabilidade pré-menstrual. Aqui a aveia, é um alimento interessante, e o arroz integral, rico em B6, em vitamina B6, que ajuda nessa diminuição da dor da mama, também da mulher próxima de menstruar. Bacana, nunca tinha ouvido falar nisso. E os alimentos ricos em potássio e magnésio, o vilão do alimento que faz com que você fique mais inchada se comer em exagero é o sódio. Né? O sódio é o grande vilão. O sódio em excesso, realmente, porque para cada uma moléculazinha de sódio, ele puxa 2 moléculas de água, o sódio. Então, imagina circulando uma quantidade enorme no teu sangue. Aí, se você beber muita água, o sódio segura a água. Aí, é um caso específico. Muito sódio com muita água não é uma combinação interessante. Agora, existem uns nutrientes que fazem um efeito antagônico, o contrário do sódio, que evitam que ele fique muito
retido dentro da sua corrente circulatória, que são os alimentos ricos em potássio e magnésio. Tá. E são esses que eu separei aqui, ó, que eu vou mostrar. São esses os ricos em potássio e magnésio, inclusive as oleaginosas também. Eles ajudam, então, a diminuir essa concentração de sódio no corpo. Porque para que eles fiquem na corrente circulatória, o potássio e o magnésio tem que ter uma troca. Tá. O sódio tem que ceder um espaço, então ele vai para o rim e é eliminado. Interessantíssimo. Então, é bacana caprichar em alimentos mais ricos em potássio e magnésio. E o pepino, então, tá lá e tá aqui. Tá lá, tá aqui. Pepino é tudo. Tudo. Pepino, melão, tá em vários, as oleaginosas. Salsão, salsinha, tudo rico em potássio e magnésio. Cenoura, beterraba, berinjela, broto de feijão, melão, cenoura, tomate, agrião e rúcula. Perfeito. Você tem uma oferta de potássio e magnésio interessantíssima nesses alimentos. Então, neste caso, quando a gente se alimenta destes exemplos que você trouxe... E as oleaginosas, que estavam aqui esquecendo. A castanha do Pará, trouxe duas, né? A amêndoa. Tem potássio e magnésio. Eles precisam, o sódio precisa dar um espacinho para eles estarem ali. É um equilíbrio, na verdade, Carol. O corpo humano é muito interessante. A gente chama isso de homeostase. A homeostase é o mecanismo que o corpo nos defende, né? Porque se a gente for analisar, a gente boicota o nosso corpo o dia inteiro. A gente, às vezes, respira ar poluído, às vezes tem gente que fuma, que bebe, ingerimos alimentos fast food, nos entupimos de gordura trans, de gordura saturada em excesso, de sódio. O nosso corpo fala, meu Deus, como eu vou reequilibrar isso? Tudo vai para o teu sangue. O sangue, ele tem que estar sempre em equilíbrio, bioquimicamente falando, né? É a mesma coisa comparar com o carro, né? Isso. Se a gente não colocar o combustível correto, isso, exatamente. Então, esse mecanismo de homeostase tenta nos defender alucinadamente. Uma dieta muito rica em proteína, né? Ela pode mexer no metabolismo do cálcio. Então, isso tem que ser muito bem visto, né? E o equilíbrio vem quando você tem adequação no que come. Não precisa parar, só ponderar. O que faz mal, pondere ou evite. E capriche nos alimentos que fazem bem. Que te reequilibram. E olha, eu acho que tá fácil, hein, com os exemplos aqui. Tudo que tá aqui é muito gostoso e, como eu sempre digo, é a parte mais barata do supermercado. Não é, doutor? É verdade. É a parte mais barata. Não adianta ter desculpa potássio e magnésio aqui também nessas frutas, tá? Potássio e magnésio na manga, na laranja, e na banana e no tomate. Maravilha. Completando aí o raciocínio. Só posso te agradecer. Volte. Vocês viram a aula? Vocês ficaram babando na aula, assim, ó, junto comigo? Vocês aprenderam, meninos? Eu que agradeço. Que eu pego no pé dos meus meninos, viu, doutor? Tá. Todos eles, ó. Não, você tá bem, né, Vasco? O Vasco tá bem, estão bem. Só o Evair que vai entrar numa dieta. Ele falou que vai fazer uma dieta aqui no ar, que a gente vai pesar o Evair toda semana, de 15 em 15 dias. Vamos ver se ele vai conseguir chegar. O que você acha, Dani Boy? Tem que pesar ele no açougue. Tem que pesar ele no açougue, é sacanagem. Faça isso. Mas aqui é uma festa. Volte, foi muito bom. Eu que agradeço. Amei. Acho que o bacana é entender quando as coisas... como elas funcionam dentro da gente. Porque fala assim, isso aqui é muito bom, come. Aí a gente fala, mas por quê? Aí você deu uma aula, você explicou. Porque tem ali uma reação, porque tem uma troca, porque acontece isso e aquilo. A nutrologia só isso é maravilhoso. Muito obrigada, doutor. Agradeço, eu vou passar para vocês o site do Dr. Roberto Navarro, que é nutrólogo. Voltará tantas outras vezes no Você Bonito, porque a gente adorou a aula. Para mais informações, se você tiver alguma dúvida, é só acessar www.robertonavarro.com.br robertonavarro.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço, Excelente semana. Obrigado. E até a próxima. Volte logo. Sem dúvida. Obrigada. Eu que agradeço.